Então, eu corro na rua já tem mais de 2 anos, né? Eu sou ultramaratonista. No meu currículo eu já tenho 8 meia maratonas, 3 maratonas e uma ultramaratona. Legal. Mas você já correu a maratona de São Silvestre? Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, quem nunca ouviu essa pergunta aí da introdução? Você tá todo animado lá falando que você correu meia maratona, que você correu maratona, que você correu ultra. Aí a pessoa simplesmente vira pra você, geralmente a pessoa que não conhece corrida, e fala o seguinte: e aí, mas e a maratona de São Silvestre? Você fez? E se você fala que não fez, a pessoa meio que... Então você não é corredor. Se você não fez a São Silvestre, você não é corredor. Aqui no Brasil, geralmente as pessoas pensam assim. Mas você sabe por que a São Silvestre ela é tão famosa? Ela é tão tradicional? Você conhece a São Silvestre mais a fundo? Por que todas as pessoas sempre lembram somente da São Silvestre, mesmo quem não pratica o esporte? Vamos falar um pouquinho então da história da São Silvestre. Eu ia até falar maratona de São Silvestre, que já ficou até imortalizada, né? Então a São Silvestre, esse 2019, foi a 95ª edição da São Silvestre. Então pensem com vocês, uma prova de rua que já está há 95 anos acontecendo de maneira ininterrupta. É isso mesmo, meus amigos. É muito difícil de uma prova de corrida de rua ficar há tanto tempo. Ela teve a sua primeira edição em 1925 e desde então ela teve todas as suas edições de maneira ininterrupta. A São Silvestre ela é a prova mais tradicional do Brasil, ela é a prova mais tradicional não somente do Brasil, mas da América do Sul, e ela traz pessoas do mundo todo, até porque ela tem uma premiação bastante interessante aí para as pessoas do mundo todo, né? Para você ter uma ideia, em 2013 a premiação do primeiro lugar foi de 60 mil reais. Então vocês veem que a premiação é bastante interessante. Em 1975 começaram a permitir que as mulheres começassem a participar da São Silvestre. Então somente 50 anos depois que as mulheres começaram. Até 1991 a São Silvestre tinha um percurso de 12,8 quilômetros. Só que em 1991 ela passou a ter um percurso de 15 quilômetros e assim ela conseguiu o símbolo da IAAF, que é a Federação Internacional aí de Atletismo. Então ela passou a ter 15 quilômetros e ganhou esse brasão. A Maratona de São Paulo também tem esse brasão. E falando sobre os participantes, falando sobre os recordes da São Silvestre, eu vou até pegar o celular aqui, ninguém é de ferro para estar decorando tudo isso. O maior vencedor masculino é o queniano Poltergat, conseguiu 5 títulos. A maior vencedora feminina é a portuguesa Rosa Mota, 6 vezes campeã. O único brasileiro que conseguiu aí um tricampeonato e é o melhor colocado é o Marilson Gomes dos Santos, que ele conquistou a São Silvestre em 2003, 2005, 2010, não foi na sequência. O país com mais vencedores não poderia ser outro, o Quênia. O Quênia tem 15 conquistas da São Silvestre. O recorde da prova pertencia ao Poltergat. Ele fez a São Silvestre em 1995 com 43 minutos e 12, só que esse recorde foi quebrado na edição de 2019 pelo Kibiwott Kandi, com 42 minutos e 59. Ele conseguiu estar concluindo a prova e foi até uma chegada bastante emblemática. Ela passou em várias redes sociais e tudo, quando o segundo colocado ele já estava chegando, ele deu uma desacelerada e o queniano passou por trás dele e conseguiu chegar na frente. Foi bastante emblemática. Falando um pouco da São Silvestre, o porquê que ela é tão conhecida assim, tão tradicional no imaginário, mesmo de todo mundo, mesmo de todas as pessoas aí que não são do esporte, né? A São Silvestre, ela é uma prova de rua que ela é transmitida pela Rede Globo. Ela começou a ser transmitida ao vivo pela Gazeta Esportiva em 1948, mas por ela ser transmitida pela Rede Globo, ela acaba tendo um alcance muito grande, aí seja tanto nacionalmente
quanto internacionalmente. A São Silvestre ela contou em 2019 com 30 mil participantes. Então imagina, 30 mil pessoas participando de uma prova de rua é muita gente. Por ela ser transmitida por uma televisão de rede aberta e ela também acontecer no dia 31/12, no final do ano, eu acabei até esquecendo, mas a São Silvestre ela é em homenagem ao santo de mesmo nome, que foi um papa da Igreja Católica e que ele foi canonizado no dia 31 de dezembro. Por isso que ela levou esse nome, por ela ser realizada no dia 31 de dezembro, a São Silvestre. Então assim, por ela ser transmitida por uma televisão de rede aberta, por isso que ela leva assim tantas pessoas a acharem ela a prova principal, né? As pessoas que não conhecem a respeito de outras provas. E também as pessoas não sabem que a São Silvestre é somente 15 quilômetros, né? Desconhecem que uma maratona é 42 quilômetros, que uma meia maratona é 21, que uma ultra ultrapassa 42 quilômetros. Então é por isso que a gente acaba escutando muito esse tipo de pergunta se já fez a maratona de São Silvestre ou não. E assim, eu faria São Silvestre? Talvez algum dia eu faria sim, por ela ser uma competição bastante tradicional, é uma competição, como eu falei para vocês, que você só é considerado corredor quando você faz ela. Só que a São Silvestre é uma prova que, tirando os atletas de elite, que eles começam ali bem ali na frente, você não consegue, você corredor amador, você não consegue correr. É muita gente quando passa a câmera da Globo, o pessoal vai lá, quer aparecer, acaba atrapalhando os outros, então você fica aí uns 5 km somente caminhando, né? É uma prova que você não consegue fazer performance de jeito nenhum. Agora, como uma prova comemorativa, assim, para você participar, para você falar, ó, eu fiz uma São Silvestre, vale muito a pena porque é uma prova extremamente tradicional. Mas se você for tentar fazer performance, vou tentar fazer um RP nos 15 km, eu acho que não vale a pena. Mas pelo tradicionalismo, eu acho interessante e eu faria sim. Mas e vocês, meus amigos? Vocês já ouviram a clássica pergunta? Você já fez a maratona de São Silvestre? Você faria São Silvestre? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço para vocês, meus amigos.